Acompanhe comigo. Que diz bem assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Essa passagem aqui é no momento da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus aparece a estes 2 discípulos nesse caminho de Emaús. E aqui a palavra diz que eles vinham discutindo das coisas que iam acontecendo. E a Bíblia fala que eles não conheceram Cristo. Cristo se achegam a eles e eles não conheceram, porque os olhos estavam impedidos de ver. E a gente lê e pensa, como? Se Jesus tinha aparecido para seus discípulos e os discípulos tinham o conhecido, mas aqui parece que tinham algo nos olhos deles que eles não compreendiam. E a gente vê que a resposta está mais adiante, porque eles estavam tristes falando, e a gente vai acompanhe comigo no versículo 17 em diante. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocar entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofás, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: Assim dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Notem aqui que eles não estavam conhecendo Jesus, mas Jesus pergunta: por que vocês estão discutindo essas coisas? E eles falam: porque aconteceu isso e Jesus morreu, já é o 3º dia, e ele disse que iria remir Israel e até agora nada. E nós esperávamos que eles fossem remir Israel. E aqui está agora a palavra-chave: nós esperávamos. A Bíblia aqui nessa passagem vem narrar algo que eles estavam com expectativa. A expectativa deles era que o Deus que desceu vivo, Jesus de Nazaré, viesse libertar Israel, viesse como um guerreiro, viesse como um rei físico e libertasse Israel. Mas não foi o que aconteceu. Mas era isso que eles esperavam. E o que aconteceu foi que Jesus não veio restaurar o reino físico, mas sim o espiritual. E o que aconteceu? Morte de cruz. E a cruz para esses 2 discípulos no caminho foi algo que frustrou a expectativa deles. Quantos de nós temos expectativas em Deus e muitas vezes somos frustrados? Porque queremos ensinar a Deus como Deus deve fazer as coisas. Nós criamos as próprias fantasias e elas nos abandonam. Porque não foi isso que Deus quis fazer na nossa vida. E aqueles 2 discípulos, ao relatar a Jesus, essa é o que tinha acontecido, disse que estavam tristes porque tinham se frustrado, porque o que eles esperavam não aconteceu. Quantos, irmã Marise, a gente vê que tem se distanciado do caminho do Senhor porque não foram atendidos no que esperava? Quantos, pode até ter algum ouvinte que esteja distante da igreja, esteja distante do caminho do Senhor, porque o Senhor não respondeu a sua oração? Porque você criou a expectativa de como Deus teria que fazer. Mas quem conhece a mente do Senhor, como diz a Bíblia? A Bíblia nos fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Os pensamentos do Senhor não podem ser impedidos. Se nós pensássemos como Deus, pensaríamos Ele. Mas não, queremos que Deus sempre faça aquilo que nós queremos. E aqui, como relato, muitas vezes vagamos por caminhos, voltamos para onde estávamos
como esses 2 discípulos aqui, que estavam voltando para casa, se lamentando porque a expectativa deles foram frustradas. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ia restaurar o reino glorioso de Israel, e eles não tinham percebido. Eles sequer tinham conhecido a fisionomia de Jesus. Os olhos deles estavam como que não enxergavam. Veja o que nós perdemos de enxergar porque colocamos expectativas e nos frustramos. Muitas vezes desconhecemos o que Deus faz na nossa vida porque Ele não fez da maneira que nós esperávamos. E saímos do caminho reclamando, murmurando, colocando a culpa em um, em outro, na igreja, no pastor, no irmão que está do lado, e nunca é nossa, porque não conhecemos a Cristo. Mas essa história ela foi resolvida e a gente vai continuar a partir do versículo 22, que diz: ainda que também algumas mulheres, eles continuavam falando, ainda que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falavam, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11, os que estavam com eles, os que diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram-lhe o que acontecera no caminho, como eles fora conhecidos no partir do pão. E aqui a gente vê o desfecho dessa história. A gente vê que Jesus começou a falar: mas não é isso? Quando eles estavam lamentando que o Cristo tinha morrido na cruz e não tinha restaurado. Mas o Cristo perguntou: mas não era isso que os profetas diziam que ia acontecer com Cristo? E ainda assim eles não conheceram Jesus. E Jesus começou lá desde Moisés, passou pela Escritura e falou detalhadamente como que iria acontecer. E depois eles se retiraram e aí abrigaram Jesus em suas casas. E no partir do pão, a palavra fala que os olhos deles se abriram. Notem que foi depois que a palavra de Deus foi falada pela boca de Jesus, que Jesus começou a falar das Escrituras, os olhos deles foram abertos. E é assim na nossa vida. A gente costuma falar que Deus não fala conosco, mas a verdade é que nossa Bíblia está fechada. A palavra é que liberta. Só seremos verdadeiramente livres em Cristo por causa da palavra. Mas a minha e a sua Bíblia, ela se encontra fechada, impedindo que Deus fale conosco e nossos olhos sejam abertos. E ficamos tristes, nos desviamos, nos frustramos, não sabemos como Deus vai agir na nossa vida. E não é para saber mesmo. Muitas coisas na nossa vida são ocultas aos nossos olhos. E isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Deus é um Deus que trabalha de maneira invisível, mas muitas vezes perceptível. Muitas vezes Deus trabalha em nossa volta, e porque os nossos olhos estão fechados, não conhecemos o agir dele.
Deus tem trabalhado de tantas maneiras, mas nós estamos com os olhos fechados e não conhecemos que é Ele que está agindo. Eu vejo irmãos pedindo por causas, na justiça. Irmãos, se vocês fossem ver o quanto Deus move de pessoas, de tudo, para que uma simples causa na justiça seja resolvida. Deus trama tudo tão perfeitamente naquele emaranhado para que chegue na mão do juiz e o juiz deu essa sentença. Mas antes de dar a sentença, Ele moveu tanta gente para isso. Só que nós não vemos e achamos que Deus não está agindo. E quando Deus age, não percebemos e não damos a glória a quem deve ser dada. E isso, por mais que vocês digam, mas é besteira, isso tem tirado tanta gente dos caminhos do Senhor. Já conversei com pessoas, elas disseram, mas... Pessoas me disseram, mas eu já vi Deus fazer coisas por pessoas que não merecem, e a minha casa, que eu estava lá na igreja, toda vez nunca foi atendida. A pessoa viva, com saúde, com emprego, comendo não sei quantas vezes ao dia, tudo dando certo na vida da pessoa, mas teve uma coisa que Deus não fez do agrado dela. E ela resolveu deixar os caminhos do Senhor. E saiba que a fé, ela é operada nas nossas vidas invisivelmente. E cada vez que exercitamos essa nossa fé, nós nos chegamos mais próximos a Deus. Mas quanto mais nós queremos descobrir Deus agindo conforme a nossa vontade, mais longe nós vamos enxergá-lo. E assim tem sido na nossa vida, essa batalha. Hoje teve um pastor, acho que se não me engano foi o pastor, eu não vou dizer que eu não lembro se foi ele, que ele até fala que às vezes nós temos mais fé do que as pessoas que conviveram com Jesus, porque nós não vemos e cremos. Porque no passado Deus falou com os homens, falou lá com Abraão, depois veio materializado em Cristo, andou com os homens, depois Ele achou pouco e está em nós. Falou com os homens no passado, andou com os homens e hoje Ele está em nós. E por que essa fé tão pouca no agir invisível dEle? Se Ele está agindo bem pertinho, que é dentro de você. Por que essa resistência tão grande à palavra de Deus? Qual o problema? É a palavra ou o problema somos nós? Quem é o culpado de verdade dessa trama? Quem? Quem tem deixado de orar? Quem tem deixado de ler as Escrituras? Quem tem deixado de glorificar o nome do Senhor? O Senhor trabalha com os fiéis. Os fiéis trabalham com constância. Trabalham com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o fato de não sabermos se Deus vai agir ou não na nossa vida não pode ser de maneira nenhuma uma incerteza se de fato Ele agirá. Mas agora acompanhe comigo. Pelo contrário, isso deverá gerar em nós uma expectativa de como Deus irá nos surpreender. Nós não devemos duvidar se Deus vai fazer, mas nós devemos trabalhar em nós para que possamos ter expectativa de como Deus nos surpreenderá em cada decisão que Ele tomar na nossa vida. Nós não devemos criar fantasias de como Deus vai fazer na nossa vida. Nós devemos nos perguntar: como será que Deus agirá
e me surpreenderá. Como será que Deus vai trabalhar na minha vida? Deus é Deus de surpresa. Como? Ao invés de querer ensinar Deus como ele fará na sua vida, se pergunte como Ele vai te surpreender. Em cada decisão, em cada novo caminho que se abrir na sua vida, como Deus irá te surpreender. É essa a verdadeira expectativa que temos que ter. Como Deus vai nos surpreender. E não criar uma imagem de um Deus falso. Nós criticamos tanto os ídolos, esses ídolos que não se movem, que estão através das imagens. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Nós, em nossa mente, criamos um Deus que não existe, um Jesus que está lá ajoelhado sobre nós para realizar as nossas vontades, um Jesus que só trabalha com amor, que só quer o coração. Esse Deus não existe. Ele é um ídolo que seu coração criou. E ele, sinto lhe dizer, ele frustrará a você todos os dias. Esse é um Jesus falso. O Jesus que eu conheço, ele é excepcional. O Jesus que eu conheço, ele sempre me surpreende. Quando eu menos espero, eu não sabia que era daqui que vinha isso. Eu não sabia que era dessa maneira que veio. E eu também não sabia que era dessa maneira que eu ia ficar sem. E glória a Deus por isso. Que se Deus fosse fazer todas as minhas vontades, provavelmente ele não estava nem aqui. Minha vontade, quando não conhecia Deus, era ter muito dinheiro, ter muitos imóveis, ter carro, estar viajando onde eu quisesse. Só que eu queria que Deus me desse isso, só que nunca ele estava nos planos. Eu só queria a bênção e ele que ficasse por lá. Queria a casa perfeita, o carro perfeito, a família perfeita. Mas eu nunca me imaginava com um Deus perfeito. E graças a Deus que ele não me deu isso tudo. Se ele for dar, que me prepare. Para que eu tenha maturidade para receber. Como eu estou exercitando, tendo maturidade para receber todos os não. Glória a Deus. Eu dou glória a Deus por todos os nãos que Deus me deu na minha vida. Glória a Deus. Que Ele continue dando mais não na minha vida. Que a cada não que Deus dá, é um caminho de desvio que Ele fechou. E a cada sim que Deus dá, é uma porta dentro do caminho que está se abrindo para Ele. E essa é a reflexão na nossa vida. Que nós não construímos uma imagem de Deus falsa. Que nós abramos a palavra, que nós dia após dia nós leiamos a sua palavra e o conhecemos em verdade. Para que não venhamos a nos frustrar. Não venhamos a construir uma imagem falsa de Deus. Essa imagem falsa se desfará com o tempo. Mas que possamos criar, saber, reconhecer a Deus nos detalhes. E ficar sempre na gostosa expectativa de que como Deus vai me surpreender dessa vez. E você que está ouvindo, que está no caminho do Senhor, continue. Exercite cada dia a sua fé. E você, meu irmão, minha irmã, que está distante do caminho do Senhor, que o Senhor possa ter alcançado o seu coração, ter te mostrado um pouquinho de como Ele trabalha na sua invisibilidade, e que possa te resgatar e buscar a Ele enquanto há tempo. Essa é a missão da igreja, proclamar o Evangelho. E assim eu já agradeço. Eu quero agradecer a nossa irmã Marise, ao programa Conversando com Deus. Que Deus possa abençoar grandemente, que possa prosperar e chegar cada vez mais longe e alcançar os corações.
a Rádio DS Gospel, que também continue dando oportunidade e abrindo os espaços para que o Evangelho seja pregado e muitas vidas sejam salvas, resgatadas e o Evangelho seja anunciado. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.